Olá, eu sou a Mirella da BC2C Tecnologia e hoje viemos conversar um pouquinho com vocês sobre segurança da informação. E para esse assunto tão importante, eu trouxe uma convidada bem especial, a Cris. Olá, Mirella, boa tarde. Sinto muito grata por estar aqui. Obrigada pelo convite. Cris. Eu sou a Cristiane Danira Silveira, sócia da Dani Silveira Advogados e sou especialista em Lei Geral de Proteção de Dados. Isso aí, Cris. Eu queria ouvir um pouquinho como é que tu chegou a essa tua trajetória até se tornar essa especialista que você é hoje do LGPD. Muito interessante essa pergunta, Mirella. Eu já gostava muito do direito digital e de tudo que se relacionava com ele. Então eu acompanhava muito todas as leis anteriores. E quando começou a questão da proteção de dados no Brasil, eu fiquei acompanhando cada passo de formação da lei. Depois disso, eu resolvi fazer alguns cursos, comprei alguns livros. Eu acho que eu li em torno de 4 ou 5 livros e fui fazer a minha especialização. Na verdade, eu sou Master of Law em Lei Geral de Proteção de Dados, com bititularidade, Brasil e União Europeia. Uau! Sim, tanto aqui no Brasil, pela Escola do Ministério Público do Rio Grande do Sul, quanto por Portugal, pela Universidade de Lisboa. Que legal! Nossa, quanta especialização, Cris! Se aprofundou mesmo na lei. Sim, e ela é muito diferente da GDPR, da União Europeia. Por isso que eu fui buscar essa bititularidade, Mirella, para saber a diferença exata entre a LGPD, que é a nossa lei do Brasil, Sim. E a GDPR, que é a lei lá da União Europeia. E assim, Cris, a lei do LGPD tem tudo a ver com a segurança da informação? Muito! Tem tudo a ver com a segurança da informação. Eu não sei se você sabia, Mirella, e as pessoas que estão nos ouvindo, mas 80% dos incidentes com segurança da informação causam vazamento de dados de clientes. Gente, é um número altíssimo. É verdade. E sabe, mais um dado interessante, muito interessante, que saiu agora no início do ano, numa pesquisa da Mastercard com a Datafolha. Sim. 81%, gente, os números são todos acima de 80%, tá? 81% dos entrevistados disseram que a LGPD só trouxe benefícios na questão da segurança da informação. Eu também achei. Particularmente, parou alguns incômodos, né, Cris? Porque quando vaza um dado, automaticamente começa aquelas propagandas que a gente não gosta, não é verdade? Começa todo aquele... Então, eu também me senti melhor com isso, né? Mas assim, Cris, voltando ali para a nossa área da segurança da informação, hoje nós utilizamos aqui na BC2C as boas práticas da segurança, né? Mas como é que a gente pode associar isso com a lei? A própria lei trouxe isso. Ela tem artigos específicos sobre segurança da informação e ela fala justamente em boas práticas e governança da segurança de dados. Como é isso na prática? O que significa? Que a gente precisa gerenciar, toda empresa precisa gerenciar e implementar medidas de segurança que sejam compatíveis com o grau da empresa e com os dados que ela processa. Ou seja, quanto maior a quantidade de dados e maior a importância desses dados, mais segurança ela precisa ter. Certo, Cris. Cris, então aqui na empresa hoje nós temos alguns protocolos, digamos assim, de segurança e que nós também indicamos para os nossos clientes para que isso esteja sempre certo, né? Que seria um bom backup, um bom antivírus. Cuidamos também da parte de senhas, para que cada usuário tenha seu usuário e senhas. Tá correto tudo isso, Cris? Muito! Quando a gente fala em boas práticas, Mirella, é justamente isso. É muito simples. Todas as medidas que a gente precisa tomar já são do nosso conhecimento. E a primeira delas é justamente essa, um bom backup, um bom antivírus, um bom treinamento do pessoal, porque é muito importante. 70% das invasões ocorrem por erro humano, por falha humana. Sim. Então, gente, olha a necessidade de levar para os colaboradores, para os empregados, para todas
as pessoas que trabalham com vocês, a ideia da segurança em tudo que fazem. Sim. O conhecimento, né, dele não deixa de ter uma invasão tão rápida ou por um erro bobo. Se você tiver conhecimento, a probabilidade de acontecer é menor. Não que não vá acontecer, né, Cris? Porque a partir do momento que o computador está na internet, ele está vulnerável. E aí a gente fala de segurança de redes também, Segurança de né? rede, um bom firewall. Um bom A gente firewall, diga aqui também. exatamente. E a gente fala da segurança de rede, fala de VPNs, fala de toda essa parte que envolve. Porque a gente, quando fala de segurança da informação, a gente imagina isso mesmo, guardinhas, né? A gente tem a segurança do perímetro, que são os nossos antivírus e os nossos firewall. Ele é como o nosso porteiro. Isso. Ele barra a entrada do vírus. Ele detecta se naquela comunicação que está havendo com o computador ou com o celular. Celular é muito importante, hein? Isso já vem com um vírus ou não. Enquanto que os antivírus, eles são como os médicos. Eles tratam aqueles computadores e aquelas redes e aqueles smartphones que já estão infectados. Isso a gente chama de segurança de perímetro, né? Sim. E por isso que eles são tão importantes. Veja, uma das formas de se entrar numa rede para captar dados é através dos phishings. Os phishings nada mais são do que engenharias sociais. O que são engenharias sexuais? E como tem engenharia social, né? E o que é engenharia social, né? É usar da curiosidade, da vontade da pessoa de receber um prêmio, de receber uma bonificação e fazer aqueles e-mails falando que mudou o CEO, que o CEO tem um novo recado, que veio a nova jornada de trabalho e as pessoas clicam no anexo e o que acontece? Infecta o computador. Isso aí. Essa parte da engenharia social tá um absurdo, né? Tá acontecendo muito e as pessoas, justamente por isso, pela curiosidade de estar sabendo o que está acontecendo, da novidade ou da promoção, né? E ali a gente consegue colocar todos os dados muitas vezes, e eles vão pegando um monte de informação, né, Cris, do usuário. Sim, e aí dependendo do tipo de invasão, do tipo de vírus, né, que entra no seu computador ou do monitoramento que é feito pelos hackers no seu computador, eles vão ter acesso às suas senhas, eles vão trabalhar com a sua rede de contatos e assim eles vão se alastrando. Isso. Por isso que a gente, quando fala em segurança da informação, a gente também fala em criptografia. Sim. Que é um outro ponto que a própria LGPD traz, gente. A LGPD traz escrito lá que as empresas têm que usar a criptografia como uma das boas práticas. Sim. Porque a criptografia nada mais é do que um código secreto, né? É como se a gente fosse brincar de espião, né? Faz um código. E por isso que a gente até alerta, né, as pessoas das empresas. Tem um usuário, tem senha, não passa para ninguém, porque a partir dali pode ocorrer uma série de erros também, né? Tu dar o teu usuário, dar a tua senha, dá problema, né, Cris? Muito problema, muito problema. E eu já vi casos de pessoas serem acusadas de fazerem fraudes cibernéticas quando na verdade não foram elas. Foi com o uso da sua senha e do seu login para acesso àquela rede, àquele computador. Isso aí. Então, assim, o LGPD, ele faz a lei, certo, Cris? E nós, da TI, colocamos em prática. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos não, é exatamente isso. Tá correto? Sem a segurança da informação, sem vocês, a gente não consegue nem adequar a empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês entenderam como uma coisa está ligada à outra? Enquanto 80% dos vazamentos se dão com relação a dados pessoais. E
para que a gente proteja esses 80%, a gente necessariamente precisa da segurança da informação. E quem é que traz a segurança da informação para nós? Nós, da BC2C Tecnologia, claro. Não é, Cris? Exatamente. Então, o nosso trabalho, ele se comunica em muito, gente. Em muito. É verdade. E quando a gente leva para a empresa a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, a gente leva conosco também a ABC2C. Por quê? Porque eles nos auxiliam na questão da segurança, fazem toda a auditoria para ver como está o nível de segurança nas empresas e sugerem alterações, justamente para que sejam protegidos os dados. Certo, é a nossa primeira ação dentro do cliente, né? Quando nós iniciamos o nosso trabalho no cliente, a gente já inicia com um bom backup, a gente já vê quem que é responsável por ele, como é que estão todos os portos, estão fechados, se tem um firewall. Então a gente já se envolve todo o projeto nisso, pensando na segurança em primeiro grau, e depois a gente parte para os demais atendimentos, o que tem que ser feito, investimentos, enfim. Mas esse é o nosso papel mesmo. Cris, tenho mais alguns dados para você. Sabe que eu adoro estatísticas? Então, eu tava vendo que você adora estatística. Apesar de eu ser advogada, gente, eu me baseio também nas informações que chegam a todo momento. E uma delas, que em 2022 houveram 1.613 ocorrências de ataques cibernéticos por semana. Nossa. Você sabe o que é isso? 1.613 ocorrências por semana? É muita coisa. E se você ainda não sofreu um ataque, ou é porque você não sabe, ou porque você está sofrendo. Isso aí, é verdade, Cris. Nós temos exemplos aqui de clientes que vêm pra gente, às vezes, desesperado. Quando já criptografou tudo, o vírus já entrou, já estão pedindo resgate de dados, que acontece. Então, a gente tem situações que a gente já passou aqui para tentar ajudar, né? E também o cliente veio, a gente ajudou e nunca mais saiu. Porque daí foi se preocupar com backup, aí foi se preocupar com antivírus e deixar a empresa em ordem, né? Para que não aconteça mais isso, porque é uma situação realmente muito constrangedora. E dependendo do que é ainda a empresa, né? Fica mais constrangedor. Como é que vai falar para um cliente? Eu perdi tudo. Ai, me manda tudo de novo. Gente, isso para uma empresa é constrangedor. E nós temos alguns exemplos. Então, agora, há pouco tempo, recentemente, o Hospital Albert Einstein sofreu com vazamento de dados e levou uma multa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Sim, é que essa parte daí, Cris, ela entra em dados sensíveis, né? Quando de clínicas, hospitais. Isso, e a gente pode fazer essa diferenciação para o pessoal também, que eu acho bem interessante. Os dados sensíveis são só aqueles que estão escritos na lei, determinados lá como dados sensíveis. CPF, gente, endereço não é dado sensível, tá? Mas os dados do hospital, que são dados referentes à saúde, à biometria, enfim, esses dados são sensíveis. Tem que fazer essa diferenciação sempre. Sim, quando você falou do Albert Einstein, já veio na mente, dados sensíveis. E eles são mais perigosos ainda, né? Porque sim, é um documento mais a fundo da pessoa, né? Do paciente, enfim. Sim, tem todo o prontuário de saúde das pessoas ali. Eu não sei se vocês lembram, a própria clínica onde a Kate Middleton fez o seu procedimento. Sim, verdade. E eles tentaram vazar os dados. Vocês lembram desse escândalo que aconteceu na Inglaterra? Verdade. Tem muito artista que acaba reclamando disso. Como é que souberam de tal cirurgia? Como é que, né, eles não gostam? Porque querendo não, é uma invasão, né, enorme da vida da pessoa. Sim, é uma invasão da privacidade, que é o que a lei prevê proteger, né? Sim. Então, Cris, e fora os outros ataques que a gente tem aí, né, de empresas grandes? JBS, a TOTUS agora em setembro. Em setembro. Mas aí com ransomwares, né? Sim. Os ransomwares, os temidos ransomwares que já prejudicaram até o nosso Superior Tribunal de Justiça. Verdade. Por quê? Porque eles sequestram os dados. Como eles sequestram? Eles criptografam o acesso a todos os dados do sistema. Sim. E a empresa não consegue mais acessar. Se a empresa não tem um
um backup feito recentemente, ela não consegue restaurar esses dados em tempo hábil e fica o quê? Refém dos hackers, dos cobram fortunas, sequestradores, né? Isso, exatamente. Dependendo E aí, quando a gente fala em fortunas, a gente fala em milhões de dólares. Isso. Ou moedas digitais, né? Isso aí. Nós tivemos um caso de um cliente muito interessante, até pra gente ficar atento. Ele trocava os backups com gaveta, certo? Ele não quis ir para a nuvem, não se atualizou, queria aquele backup tradicional com um facilitador lá dentro que fazia essa parte, né? Então, ele trocou o backup e saiu, foi pro café. Quando ele voltou, o outro backup dele também estava com resource. Ele pegou no backup, já tinha criptografado a empresa inteira. Quando ele trocou a gaveta, achando que ia salvar ou gravar, enfim, pegou na outra também, no outro backup e perdeu tudo. E não chamou ninguém da segurança da informação. Não ligou pra vocês antes de fazer isso, né? Isso, perdeu Então, tudo. e aí vem uma outra situação muito estratégica, que é a contenção, principalmente nos ransomwares. Você precisa fazer a segmentação, você precisa falar de imediato com o pessoal da segurança da informação, gente, para que você não contamine outros setores, outras partes, ou como nesse caso, o próprio backup. Backup. Foi, mas é porque uma pessoa, às vezes eles colocam facilitadores que não são muito da área de TI, alguém só para fazer algo básico, né? Aquele famoso não vou gastar com TI e no fim sofrem ataques enormes. Então, assim, essa parte realmente da segurança tem que chamar um profissional. Tem que chamar alguém que entende, que vai realmente fechar todas as portas da empresa, que vai não deixar esse ataque acontecer, né? Exato. Passar o treinamento para a equipe. Passar o treinamento para a equipe. É o que a gente falou, a maior parte dos problemas acontecem por erro humano. Olha, esse erro foi um erro até funcional. A pessoa tirou um backup e colocou outro, sem tomar as devidas orientações antes de fazer isso, sem chamar alguém especializado. Mas não é só isso. Existem outras pequenas coisas que as pessoas fazem, como receber um e-mail com fotos e abrir aquelas fotos, e as fotos não são da pessoa, são um phishing. E aí entra um vírus dentro do computador, e esse vírus pode ser de qualquer tipo, qualquer um deles. Pode ser só alguém querendo pegar as senhas, sim, ou como pode ser pode ser um ransomware, como pode ser um malware. Então, diversos tipos de vírus que entram por ali. Eu vou te contar o que aconteceu comigo ontem. Eu respondo pelo financeiro também, né? E eu recebi ontem um e-mail que veio de um de nossos clientes falando que estavam corrigindo um boleto que não tinha sido pago. Ah, exato. E eu estranhei. Isso aconteceu ontem mesmo, sabe? Quando eu vi um arquivo zipado, eu disse, opa, ninguém manda arquivo zipado. Todo arquivo que venha zipado, quando é o ponto zip lá, gente, não abram. Não abram, porque ele vai espalhar um vírus com certeza no seu computador. O que a gente faz? Liga para o cliente e pergunta. Confirma, né? Confirma se ele mandou ou não mandou aquele e-mail, ou se ele teve uma invasão ou não, se ele está tendo problema com o seu e-mail. Porque isso também é uma invasão. Sim. Isso também é um acesso indevido quando as pessoas deixam entrar um vírus e esse vírus começa a disparar outros e-mails de vírus para atacar cada vez mais computadores. E é incrível, né, Cris, que veio um vírus também com um boleto, igual essa situação, bem parecida com essa situação, veio o boleto falando que esquecemos de dar um desconto do imposto, tal, então segue o boleto correto, veio bem assim. E o boleto era igual ao boleto que eu tinha nas mãos para ser pago. Aí eu também liguei pro financeiro, falei, recebi esse e-mail, confere, não, era vírus. Então, assim, tem que estar ligado. Tem que perguntar. Tem dúvida, pergunta, né? Liga pro fornecedor, liga pro cliente. Não sair na loucuragem pagando coisa, porque hoje não dá mais. Quando a gente fala em ataques cibernéticos, a gente fala em prejuízo para a empresa. Sim. Um prejuízo que vem ou
de um resgate, de um sequestro de dados e você paga milhões por isso? Ou é o teu banco de dados inteirinho que fica indisponível e você não consegue acessar nenhum cliente? Ou é a tua reputação dos teus clientes recebendo e-mails ou recebendo mensagens que não são suas, que estão transmitindo vírus? Ou o seu próprio site, que pode ser infectado por um vírus e lançar até pornografia para os seus clientes. Então, gente, assim, não brinquem com a segurança da informação. Busquem sempre um especialista. É muito importante. E mais, quando forem invadidos, é necessário fazer a comunicação. Assim como houve essa comunicação da Era isso que eu ia te falar agora. Isso. Como é que funciona quando tem a invasão? Então, você necessariamente precisa fazer a comunicação. Quem faz é o DPO. Já ouviram falar do DPO? DPO é a pessoa encarregada pela segurança da informação dentro da empresa. É para ele que precisa chegar essa informação. Tivemos um vazamento de dados. E ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um registro na Autoridade Nacional de Proteção de Dados e, ao mesmo tempo, ele vai avisar aos seus clientes e aos seus stakeholders que houve um vazamento ali e as medidas que ele está fazendo. Porque esse é outro ponto muito importante. Você precisa já ter um plano de segurança da informação, um plano de proteção. Saber o que fazer sob ataque, né? Certo. Então é assim, Cris, houve um ataque, tem que ter um responsável dentro das empresas, justamente para que quem ficou responsável pelo LGPD tem que fazer um treinamento, um curso, como é que funciona? Na verdade, assim, quando eu faço a adequação das empresas, eu trago um treinamento específico para o boarding, né, para a alta diretoria e para a pessoa que vai assumir o cargo de encarregado ou de PO. Certo. Esse treinamento ele tem algumas horas a mais do que os outros e ele fala exatamente sobre tudo isso. Sobre a lei, sobre o que precisa, quais são os principais documentos que eles vão ter que ter, qual é a análise que eles precisam fazer, como eles fazem para monitorar como está o andamento. Tá? As demais pessoas, elas recebem também um treinamento, mas é um treinamento de conscientização. É um tratamento sobre por que a necessidade de proteção de dados, por que a necessidade de trocar uma senha. Acreditem ou não, a senha 123455 ainda é a mais usada por todos. E é um absurdo, gente. Uma senha dessas são segundos para ser hackeada, descoberta. As senhas de média complexidade, elas levam algumas horas para serem descobertas. Então, também a importância de ter sempre a proteção em 2 fatores. Sim, 2 fatores é importantíssimo. Nós enfatizamos muito isso aqui também. 2 fatores é essencial. Exato, porque se a sua senha for descoberta, você ainda vai ter um segundo momento de interceptar essa situação. Por quê? Porque ou você vai receber por e-mail ou você vai receber no seu celular um aviso e pedindo um código, né? Isso. Mas se não foi você, Exato. já elimina, né? Vocês lembram da época da clonagem do WhatsApp? Sim. Que as pessoas ligavam pedindo, dizendo que estavam fazendo um update, estavam fazendo uma atualização e pediam o código que tinha sido enviado para o celular para clonar o WhatsApp e as pessoas davam. O WhatsApp, isso era uma autenticação em segundo plano do WhatsApp. Se as pessoas tinham cadastrado, ela recebia aquele comunicado. Como o bandido não recebia porque não estava com o telefone, ele ligava para pessoas se passando por alguém do próprio WhatsApp. Certo. E aí pediu o código. Pedia o código e Perdeu o celular. Perdia o celular. Isso aconteceu com o próprio CEO do Twitter. Nossa, essa eu não sabia. Isso! Conseguiram acessar pelo SIM card através da operadora de telefone e ter acesso. E a audácia, né? Eles vão longe, né?
Para roubar um dado, fazem muitas coisas, né? Muitas coisas. E paralisam empresas, paralisam países. Teve um ransomware há poucos anos atrás, em 2016, que paralisou empresas em 150 países. Nossa. Entre eles, hospitais, agências bancárias, sites de acesso a bancos e acesso a redes públicas. Então foi um grande ataque. E a partir dali, cada vez mais está sendo investido em segurança da informação. Isso mesmo, Cris, porque ela dá prejuízo, ponto, né? Essa segurança, se não estiver bem certa, ela vai trazer algum prejuízo. Pode, às vezes, não ser um roubou os dados, mas ela vai te trazer prejuízo passando uma vergonha com o cliente, divulgando coisas que não deve, sites maliciosos e por aí vai, né? Sim. E é o teu nome, é a tua empresa. Exatamente, exatamente. As lojas Renner sofreram um ataque há pouco tempo, que é aquele ataque em que simulam como se fossem diversos clientes acessando o site ao mesmo tempo. E isso faz com que o log do sistema fique sem saber o que fazer e trava. E eles ficaram alguns dias com a loja online da Renner fora do ar. Vocês imaginam quantos milhões em compras online a Renner perdeu nesse período? Imagina o seu marketplace. Quantas vendas você faz num dia? Quanto você perderia em 3, 4, 5 dias sem poder acessar esse site, sem os teus clientes acessarem o site? Então a gente pode dizer que o TI hoje, ele é um investimento para o seu negócio. Com certeza. Certo? Com certeza. Ele é um pilar fundamental para que tudo funcione. Certo? Exatamente. Porque sem um TI, um bom TI, uma boa segurança, ela te traz prejuízo, né, Cris? Eu não consigo nem fazer a adequação da empresa à Lei Geral de Proteção de Dados, porque lá na lei está escrito boas práticas de segurança, que você precisa ter um sistema de segurança da informação. Você tem que fazer um plano de segurança da informação. Você tem que informar a autoridade nacional sobre o seu plano de segurança. Então, gente, é básico. É básico. É verdade, Cris. Então, Cris, pra gente fechar com chave de ouro, como é que a gente tem que fazer essa adequação do LGPD? Contratando um especialista de verdade, tá? Certo. Primeiro, você tem que fazer algumas perguntas para a pessoa para saber se ela entende de LGPD ou GDPR. Porque aqui no Brasil nós temos muita gente achando que adequação a LGPD é fazer a autorização, é pedir o consentimento do cliente. Não é isso, gente. Aqui nós temos diversas hipóteses de tratamento. Uma delas é o consentimento do titular. O consentimento ele pode ser retirado a qualquer momento. Certo. Enquanto as outras hipóteses, não. Então, fala com alguém que entende bem para começar a fazer a adequação para você. Para te mostrar, conscientizar a tua equipe primeiro. A conscientização na Lei Geral de Proteção de Dados traz a conscientização da segurança da informação para dentro da empresa. Ela vem junto. Quando você faz a adequação, você faz o mapeamento de dados e o mapeamento de processos. Então você já consegue, dentro da estrutura da empresa, saber onde correm os dados, por onde correm os dados, e você vai chamar o pessoal da segurança da informação para fazer essa adequação para você, para mostrar para você aonde você tem mais vulnerabilidade e menos vulnerabilidade. As falhas ali, né? Você vai, com a adequação à LGPD, você vai mapear os seus processos internos. Você vai saber por onde o dado entra até por onde o dado sai, onde ele é processado, quem recebe. E fazendo isso, você vai saber como está internamente o seu processo. Bacana. É muito, muito importante. Sim. Depois de tudo isso, é que a gente vai fazer aquela documentação toda, sabe? Política de privacidade,
em todos os códigos de conduta e todos os planos de segurança da informação. Não adianta querer pular fases, né, Cris? Não adianta. Existe não um passo a adianta. passo. Sabe aquela expressão, o carro na frente dos bois? Sim, verdade. É uma expressão bem antiga, né? É verdade. Mas é exatamente isso. Se você começa de trás para frente, você não vai ter base para colocar lá na sua política de privacidade. Você tem que dizer exatamente o que acontece com o dado dentro da sua empresa. Sim. Se você não sabe o que acontece, se você não sabe para que você usa o dado e você não sabe como você o protege, você não consegue fazer uma política. Você não consegue fazer a privacidade. Tem que fazer o passo a passo. Tem que fazer o passo a passo. Tem Sim, que investir sempre em especialistas de verdade, pessoas que tenham conhecimento tanto na Lei Geral de Proteção de Dados quanto na questão da segurança da informação. Isso mesmo. Se interessou pelo assunto, entre em contato conosco. A gente pode conversar, auxiliar e estar aí pertinho de vocês tirando todas as dúvidas.